Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou cofundador e CEO do Hanhanit, e hoje nós vamos conversar sobre trabalho remoto, mas sobre um tema específico, que é o onboarding remoto, ou seja, o processo de introdução de uma nova pessoa ao seu time. A verdade é que, por conta da pandemia do novo coronavírus, grande parte das empresas tiveram que se tornar remotas muito rapidamente, né? Quase no susto, e foram adaptando os seus processos aos poucos. Nesse cenário, os processos de contratação que já haviam sido realizados ou que estavam para começar precisam encontrar meios para funcionar à distância. E é nesse contexto que o termo de onboarding remoto ganha destaque, já que ele é uma maneira de adaptar as diferentes práticas de integração que antes da pandemia eram feitas de forma presencial a essa nova realidade. Ou seja, como tornar essa difícil missão de apresentar à empresa os valores e, sobretudo, a cultura de forma remota. Se engana quem pensa que o onboarding de funcionário é colocar a pessoa fazendo sombra por 15 dias ou o período que for, com uma pessoa mais experiente da área ou com a pessoa com a qual ele vai trabalhar, para que ele vá descobrindo qual que é o trabalho que ele tem que realizar e como que esse trabalho é realizado dentro da empresa, enquanto, na medida do possível, ele consome algum material que você tenha sobre código de ética da empresa, ou conduta, ou algum material operacional, algum material de procedimentos operacionais, etc. Muitas vezes a gente faz isso porque é o que tem. Mas em um ambiente que você está trabalhando com equipes remotas ou equipes híbridas, isso definitivamente deixa de funcionar. O processo de onboarding bem feito, ele demanda algumas semanas, em casos complexos ele pode demorar até meses para que ele aconteça, e por isso ele se torna de verdade um processo, não é uma atividade, né? Ele é composto, existem algumas atividades iniciais que a gente vai conversar sobre elas, mas eu te diria que é preciso que exista também uma dinâmica para que esse onboarding aconteça de forma contínua dentro da empresa e a pessoa possa amadurecer e atingir todo o seu potencial de realização no cargo para qual ela foi contratada, certo? É, é claro que o primeiro passo para ter em mente é que esse processo vai levar mais tempo em ambiente remoto do que em ambiente presencial. Até porque muitas coisas são percebidas no ambiente, até mesmo pela linguagem corporal, ou por conversas de corredor, ou por processos informais, etc., terminam ficando fora desse processo remoto. Além disso, outras informações precisaram ser reforçadas para garantir que esse novo colaborador entenda a importância daquilo dentro da empresa. Ele não está vendo as outras pessoas, ele não está recebendo esse feedback do ambiente com a mesma efetividade que ele estaria em um ambiente físico. Você tem esse reforço que pode acontecer através de comunicações e processos de acompanhamento, alinhamento e de transferência mesmo de transferência de valores e de cultura dentro da empresa, mas você não tem, vamos chamar assim, a osmose, né, que é isso acontecendo pela presença física das pessoas que demonstram a aderência ou não aderência a esses processos, e a pessoa vai entender as regras não escritas do jogo, junto com as poucas regras escritas do jogo. Uma coisa que acontece na gestão de equipes remotas e na gestão de equipes híbridas é que as empresas que adotam esse modelo, seja de forma planejada ou de forma forçada, como a maioria das empresas teve que adotar agora durante o período de pandemia, é que gerir esse tipo de equipe exige uma maturidade maior de gestão. Então, você vai terminar tendo que definir os seus processos e definir dinâmicas de trabalho e rotinas que seriam mais comuns em empresas que estão em um estágio mais avançado do que o estágio em que a sua empresa está.
Então, uma empresa de 30 pessoas termina tendo processos e dinâmicas de trabalho que seriam mais típicas em uma empresa de 80, 100 pessoas. E essa empresa de 100 pessoas, 120 pessoas, vai ter um processo que é mais uma preocupação com a qualidade desses processos, com a clareza das suas comunicações, que seria mais comum em uma empresa de 300 pessoas. Então, todo mundo tem que dar um passo além e fazer com que esses seus processos, dinâmicas, rituais, etc., sejam um pouco mais maduros do que eles seriam para o estágio em que a empresa está, em termos de número de funcionários em um ambiente presencial com equipe concentrada. Né? Isso, obviamente, tem um lado negativo, que é o lado de você ter que amadurecer esses processos, amadurecer esses rituais, etc., mas tem um lado muito positivo, porque isso liberta você para que você consiga fazer com que a empresa cresça de uma maneira muito mais escalável, com que a entrada de novas pessoas e a preservação, a entrada de novas pessoas seja mais fácil e que o capital intelectual se preserve dentro da sua empresa de uma forma muito mais efetiva. Então, vamos falar agora um pouco sobre boas práticas. Tem 3 camadas que você precisa levar em consideração durante esse processo de onboarding remoto. A primeira camada, vamos dizer, mais simples e mais corriqueira, mais lógica, que é a camada de suporte e logística. Né? É importante se certificar que as pessoas tenham acesso às ferramentas que garantem a execução das tarefas e da comunicação para que ela consiga realizar o trabalho para o qual ela foi contratada, que vai desde garantir qualidade de conexão com a internet, computador, cadeira, câmera, iluminação, o que é que ele precise fisicamente para que as coisas possam acontecer. É claro que hoje em dia o escritório, no fundo, o escritório são softwares, né, da empresa. Eu brinco falando que software é o novo real estate, né? O software que a empresa usa é o escritório da empresa. Então, você precisa garantir que a pessoa tenha acesso a esse escritório que pode estar centralizado e você ter toda a gestão de tarefas, projetos e processos formalizado em um lugar, como, por exemplo, é dentro do Hunt, ou pode ser que isso sejam vários ambientes um pouco mais fragmentados, que vão das ferramentas de comunicação, gestão de tarefas, projetos, processos, acesso a arquivos, e, enfim, N outras ferramentas, e-mail, obviamente, e uma série de outras ferramentas de trabalho que essa pessoa vai precisar utilizar. E o ideal é que isso tudo já esteja configurado e disponível assim que a pessoa chega, né, assim que a pessoa entra dentro da empresa. Muito simpático também algumas empresas fazem, junto com o envio de materiais, etc., mas não um kit de boas-vindas para esse funcionário que você não teve a oportunidade de conhecer presencialmente, que eventualmente sequer teve a oportunidade de visitar o escritório da empresa, se é que o escritório da empresa ainda existe ou está na localidade onde ele foi contratado, né, porque essa é uma realidade que mudou profundamente. E então mandar para ele junto adesivos para ele colocar no computador, camiseta da empresa, caneca, enfim, o que você quiser dentro dessa parte ajuda a pessoa a fazer parte de um time, né? Carta de boas-vindas, etc. Tudo isso acho que ajuda a pessoa a fazer parte de um time. E, obviamente, você não precisa fazer isso num primeiro momento. Acho que tudo isso é um amadurecimento que você vai ter. Primeiro se preocupa com o básico, que é dar acesso às coisas para que ele possa trabalhar, mas depois você vai adicionando essa camada de sutileza em cima das coisas. Segunda parte, segunda camada, integração. Começar um novo emprego presencial já é complicado, né? E conhecer os colegas não é necessariamente fácil e orgânico, né? Tem pessoas que são mais comunicativas, outras são mais reservadas, estão no mesmo ambiente, não estão no mesmo ambiente, etc. Então, se não existir uma prática para fazer com que esse contato aconteça, é mais difícil no ambiente remoto que ele aconteça de uma maneira não planejada. Então, você precisa criar
os momentos e criar as agendas para que isso aconteça e essas pessoas sejam apresentadas. E uma forma, isso você pode fazer isso formalmente, e você pode fazer uma coisa que é híbrida, assim, que é menos formal do que você marcar reuniões para apresentar às pessoas, que de forma estruturada e dentro de um slot, assim, que é você ter uma pessoa que em alguns lugares é chamado de buddy, né, do amigo, né, ou em outras um mentor, etc. Apesar de que eu acho essa palavra um pouco forte para essa função, que é uma pessoa que é experiente dentro da empresa, que conhece as pessoas e conhece os processos e que é a ajuda de primeiro nível que esse cara vai ter, né? O suporte de primeiro nível que esse cara vai ter para qualquer dificuldade que ele tenha. Então, ele é o cara que ele está autorizado a entrar em contato com o cara 20 vezes por dia ali no chat e mandar uma coisa informal do lado para o cara falando assim, putz, vou mandar um e-mail para tal cara, eu preciso copiar o outro? Quando eu fui contratado, eu tinha marcado que eu ia fazer umas férias. Você acha que eu preciso falar isso de novo? Dizer aquelas duvidazinhas assim que é um pouco operacional, um pouco de cuidado em relação a como é que é a cultura da empresa, se as pessoas falam as coisas pontualmente ou elas falam dentro de grupos maiores, sutilezas assim, e caminhos operacionais que a pessoa pode fazer. Então, designar formalmente uma pessoa como, olha, você é um funcionário novo, esse daqui é o seu buddy, que é um cara que já está dentro da empresa há bastante tempo, e vocês se falem aí pelo WhatsApp, pelo Hangouts, pelo que quer que seja, o tempo inteiro sobre qualquer coisa que você tiver dúvida, esse cara te ajuda um pouco a desenrolar e te aponta caminhos para que você encontre uma maneira de resolver a questão ali que você está endereçando. Né? São coisa simples e prática. Não, outra coisa importante que pode sanar muitas dificuldades nesse primeiro momento é definir claramente as expectativas de forma clara com uma pessoa que foi contratada. Então, eu costumo dizer que o processo de onboarding remoto, na verdade, ele não acontece no onboarding, ele começa desde o momento em que você fez a descrição de cargo da vaga que você publicou, que contratou aquele cara e gerou esse processo de onboarding. Assim, se as coisas, isso que eu estava falando também, que obriga você a ser um pouco mais intencional e ter uma gestão que é um pouco mais madura do que talvez fosse tipicamente vista em empresas do seu porte, né, em um ambiente presencial com toda a equipe centralizada em um ambiente físico, né, que desde a descrição do cargo, né, a atribuição de responsabilidade está muito clara. E esse cara, ele chega, ele não vai descobrir o que ele vai fazer, já está definido exatamente o que ele vai fazer, e quais são os projetos que ele vai estar responsável, quais são as tarefas que ele é responsável, que parte do processo ele entra, etc. Isso tudo já está mapeado e se alinhado com ele. Se ele tem métricas que estão associadas ao trabalho dele, quais são as métricas, aonde que ele vê, como é que isso acompanha, quais são todos os rituais da empresa, etc. Eu recomendo muito, quem já viu outros vídeos dessa série, que existam as dailies, né, as reuniões diárias, em que a pessoa fala o que ela fez no dia anterior, o que ela planeja fazer nesse dia, e se existe alguma coisa que está prejudicando o andamento do trabalho dela, né, se existe algum obstáculo que a gestão da empresa precisa ajudar a remover, para que ela consiga entregar os resultados que ela precisa entregar, que ela consiga realizar as entregas que ela precisa, que são esperadas dela, e que isso seja claro, né? Quais são as entregas, qual é a prioridade dessas entregas e o que está acontecendo em relação a elas. Então, essa clareza do que é esperado das pessoas facilita muito o onboarding, durante especialmente quando a gente está falando de onboarding remoto, tá? Onde, de novo,
botar o cara de sombra e o cara descobrir o que, que ele vai fazendo, e ele vai falar, e as pessoas vão passando as coisas para ele à medida que vão percebendo que o cara está sem fazer nada, é uma coisa que não vai funcionar. Na verdade, nunca funcionou muito bem, mas vai funcionar ainda pior agora, né? É, e a terceira camada que eu te diria é quase é uma camada de informações, mas é uma camada de informações e cuidado, né, e empatia com essa pessoa, que é à medida que é o ritmo de passagem de informações e a expectativa em relação à capacidade da pessoa absorver essas informações. Então, você despeja um monte de material nele e fala assim, mas isso daqui ele já está sabendo, então eu posso partir daqui em diante. Né? Não necessariamente, né? Dependendo da senioridade da pessoa, se ela já fez aquele tipo de coisa antes ou não fez, etc. E tal, você pode ter uma absorção desse conhecimento que é diferente de acordo com a senioridade e com o nível de responsabilidade do cargo que a pessoa está. Então, você imaginar que você vai ter que passar pelos pontos mais de uma vez e vai tirar dúvidas e, eventualmente, no primeiro momento, a pessoa sequer estava à vontade suficiente para expressar, né, para colocar as dúvidas que ela teve, ou não sabia caminhos, não sabia se era a pessoa certa para ela conversar sobre aquele tema, etc. Então, à medida que a pessoa vai ganhando essa intimidade com a empresa, esses pontos vão surgindo novamente e vão surgindo talvez um nível de profundidade maior. Então, é legal, como uma terceira camada, a gente falou suporte logística, integração, informação, ritmo de passagem da informação, empatia. Agora vamos falar um pouco sobre os principais erros. Eu acho que tem 3 erros que a gente podia evitar. Um é deixar a pessoa sozinha, né? Deixar o colaborador sozinho, jogar as informações para o cara e deixar ele se virar, né? No ambiente físico, a gente faz muito isso, né? Da sombra, manda para o cara todas as apresentações, relatórios, etc. e tal, que a outra pessoa deixou, e deixa, e vai. Porque na prática ali o cara vai levantando a mão, você está vendo que ele está confuso, você sente, esclarece um ponto, etc. Você não vai conseguir fazer isso. E não é efetivo, nunca foi efetivo, mas é ainda menos efetivo agora. E eu acho que, em especial, a liderança, né, o superior imediato desse cara, tem um papel muito importante em verificar esse andamento. Então, de novo a questão da daily, né, das reuniões diárias, mas independente disso, você pode fazer vários pequenos pontos de contato com essa pessoa. Então, você pode, a cada 2, 3 dias, marcar ali 15 minutos com a pessoa e vendo. E caso você não tenha essa dinâmica da daily, né, fala assim, me fala um pouco quais foram as suas últimas entregas, o que você está fazendo, quais são as entregas que estão planejadas, que você está planejando fazer nos próximos dias, que materiais você está usando, que processo você utilizou, quais foram as ferramentas, se você acompanhou as métricas relativas a isso, você entendeu onde essas métricas estão, enfim, todo esse cuidado, né? Que está muito ligado ao segundo erro, que é não se comunicar com clareza, né? Se você estiver fazendo isso, você provavelmente estará se comunicando com clareza. Eu costumo dizer que 90% dos problemas de qualquer empresa estão relacionados ao desajuste de expectativas. Esses desajustes de expectativas muitas vezes acontecem por falha de gestão, por a pessoa, em geral, pelo líder da área não ser capaz de entender qual é a disponibilidade de pessoas e de trabalho que ele tem disponível frente ao volume de demandas que ele tem para fazer, então passa a data do além, e gera uma expectativa que nunca foi possível, e que o cara só vai descobrir isso quando estiver chegando mais perto da data de entrega, e era uma coisa que era perfeitamente administrável. Então, o Hanit, ele existe para fazer com que esse tipo de alinhamento de expectativas aconteça de uma maneira mais natural, em que a gente defina as prioridades fiquem mais claras, a disponibilidade da equipe fique mais clara, e a gente tenha um acordo
natural, assim, quase orgânico, sobre o que vai ser feito, quando é possível que as coisas sejam entregues, etc. Então, essa parte da gestão do trabalho, da gestão da carga de trabalho da pessoa, da gestão das prioridades, é uma coisa que, com o uso de ferramentas, fica bem mais fácil, mas independente do uso ou não de ferramentas, esse exercício é um exercício necessário. E uma outra coisa que é importante, eu tenho falado muito que entre as habilidades necessárias para o perfil de cada cargo que a gente contrata, eu acho que a habilidade de comunicação nunca foi tão importante, porque você tem fóruns específicos em um ambiente remoto, em um ambiente híbrido, você tem fóruns específicos para tratar de determinados temas, e é importante que a pessoa consiga fazer o ponto dela, que ela consiga se expressar de uma maneira clara e ser assertiva em relação ao que ela está querendo dizer. É, não vai dar para o cara ficar indo e voltando 30 vezes naquela reunião, fica infinita, né? E na maioria das empresas, todo mundo já teve a sua exaustão de reuniões, de reuniões virtuais, né? E ninguém tem mais paciência de ficar horas, além de ser uma péssima prática, né? Claro, mas ninguém tem nem mais paciência de ficar horas de lenga-lenga em, em, em conferências, né? Então, as pessoas têm que se expressar de maneira objetiva, de maneira sintética, de maneira assertiva, e essa habilidade precisa existir. Então, hoje eu acho que faz parte do processo de seleção que isso seja valorizado, e que seja um critério, porque isso vai definir de verdade a capacidade da pessoa conseguir interagir nesse ambiente remoto ou no ambiente híbrido, né? Então, clareza nas comunicações, se já era difícil resolver mal-entendidos presencialmente, a distância é muito pior. Então, acho que fica evidente a necessidade de fazer isso com eficiência. O terceiro erro muito comum é não pedir feedback. E aí vale para os dois lados. Eu acho que tanto a pessoa que entrou pedir um feedback sobre eu estou fazendo as minhas funções dentro do que era esperado, abaixo, acima, o que está funcionando, o que não está funcionando, onde que eu poderia ir melhor, o que eu preciso continuar fazendo, o que eu preciso parar de fazer, enfim, como que as coisas, como que você faz ali o Kaizen, né? Como é que você faz um processo, como é que você transforma isso num processo de melhoria contínua. E a mesma coisa, o líder pedir esse feedback para a pessoa que está entrando, porque é possível, se não provável, que o líder esteja fazendo isso, fazendo um onboarding de colaboradores remotos pela primeira vez. Então, existe um processo de aprendizado, que é um processo de aprendizado organizacional e é um processo de aprendizado humano da liderança. Então, nem a empresa sabe orientar ou tem os processos claros o suficiente, e nem aquela pessoa executou esses processos uma quantidade de vezes grande o suficiente para que ela tenha de verdade encontrado ou desenvolvido a maestria em relação a essa execução, né? Então, vamos trazer as pessoas, mas vamos ter a humildade, né, e a honestidade intelectual de saber que não necessariamente aquela é a melhor forma para a gente apresentar o que a gente espera da pessoa, as ferramentas que ela tem que utilizar, as dinâmicas que ela precisa ter, os valores que ela precisa exercitar no dia a dia do trabalho dela. Então, eu acho que esse feedback precisa ser mútuo. O líder precisa ouvir, precisa falar, precisa ter essa humildade, essa honestidade intelectual de saber que este é um processo em desenvolvimento. Algumas dicas. O Hunt é uma empresa que se tornou 100% remota com a pandemia. Antes disso, a gente era aproximadamente uns 30% remotos e a gente já trabalhava com diversas formas
de flexibilização da jornada de trabalho, que era como a gente chamava esse tema internamente. E então a gente vem fazendo esse onboard de funcionários que trabalham de forma 100% remota há algum tempo já, talvez 1 ano e meio, 2 anos. E uma coisa que eu vejo que funciona, além dessa parte que eu falei da descrição de cargo, descrição das funções está clara, o processo de contratação ter um componente que avalia a capacidade de comunicação dessa pessoa, é, de você designar uma outra pessoa para ajudar essa pessoa a encontrar caminhos dentro da empresa, você ter esses rituais que embutem feedback contínuo, que é a daily, ou você ter os momentos de one-to-one, periódicos, além de você ter os processos de avaliação de desempenho 360, que ajudam bastante também a trazer questões que estão latentes sobre o mau funcionamento da empresa ou inadequação das relações entre pares e supervisores e em relação à empresa como um todo. Tem também uma outra coisa que eu acho que a gente faz que ajuda bastante, que é a parte de vídeos. Então, a gente fala muito sobre, você precisa ter o seu processo, o processo precisa estar documentado, você precisa ter um nível de maturidade de gestão que é provavelmente superior ao momento em que a sua empresa está, etc. Mas como é que você... Putz, mas isso é burocratizar a empresa? Isso é ter manuais para todas as coisas, etc. Sim e não. Sim, sob a forma de que existe uma maneira, se existe uma maneira das coisas serem realizadas, é preciso que essa maneira esteja acessível, que as pessoas possam entender qual é essa maneira e executar essa maneira. Mas não necessariamente isso significa que você vai escrever um manual de procedimentos que vai ficar talhado na pedra e que, à medida que as coisas evoluem, ele vai se desencaixando de todas as coisas e vira aquele bololô que uma vez a cada 3 anos você revisa, está tudo caduco e você revisa tudo, e aí o negócio começa a ficar caduco no dia seguinte de novo e vai ficar disfuncional em algum tempo e você vai viver com essa disfuncionalidade algum tempo até que você pare para revisar tudo de novo. Então, não, acho que não devia ser assim, né? Não precisa ser assim. Uma coisa que a gente tem feito que tem ajudado muito para que isso não seja dessa forma são vídeos rápidos. Então, do mesmo jeito que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, e a gente está gravando esse webinar, a gente faz exatamente a mesma coisa explicando a origem da empresa, a cultura, os valores, como que se utilizam determinados sistemas da empresa, o próprio Hanhanit, como é que a gente usa internamente o Hanhanit, como é que ele funciona, uma série de outros sistemas que a gente usa, como é que usa o CRM, como é que usa as ferramentas de comunicação, quem que é quem dentro da empresa, etc. Isso tudo, e isso é feito sob a forma de vídeo, primeiro que é muito mais fácil de consumir, e segundo que é infinitamente mais fácil de manter. Então, você fazer uma captura de tela e mostrar como a coisa funciona é uma coisa que, na próxima atualização do sistema que você tiver, ou na próxima atualização de qualquer coisa, qualquer modificação que você tiver, você deleta a anterior, grava em 10 minutos a nova e está feito. Então, esse é um processo de baixíssimo custo de manutenção, e que pode ser feito pelas lideranças das próprias áreas. Então, você tem uma camada ali de materiais que, vamos dizer, são os materiais institucionais da empresa, mas depois cada área pode fazer isso. O head de vendas apresenta como é que é utilizado o CRM e quais são as métricas da área, enfim, existem outros N treinamentos, mas cada coisa dessa é uma pílulazinha de 5 minutos que fica disponível em uma biblioteca da empresa, dá um link para aquele arquivo, para aquele vídeo, e a pessoa pode voltar nisso
à medida que for necessário. Então, aquela história que eu falei de camadas, né? O cara foi lá e viu como é que utiliza o CRM, começa a utilizar o CRM. Putz, o CRM é complicado, isso daqui eu não sei. Deixa eu ir lá de volta no vídeo para antes de eu perguntar para alguém e interromper alguém aqui, tá aqui, beleza, já foi. Ou não, realmente não tem uma coisa um pouco mais avançada, eu vou ter que cutucar alguém, não consegui resolver, etc. Beleza, mas você já tem de novo essa primeira camada, que é uma camada que, de novo, como eu falei, essa maior maturidade de gestão que é exigida quando você tem uma empresa que trabalha de forma remota ou híbrida, tem esse lado negativo, mas tem o lado positivo de tornar a empresa mais escalável, que é isso. Então, se você tiver contratado uma pessoa, ou 3, ou 5, ou 10, as pessoas vão passar por esse processo e essa parte está otimizada. Então, você só vai pegar aquela pessoa para fazer os one-to-ones, né? Para falar de temas específicos, para tirar dúvidas, para ter um contato que é muito mais humano e muito mais e que tem muito mais valor adicionado, tem muito mais conteúdo rico, vamos chamar assim, do que você explicar como é que uma coisa funciona ou outra. Isso daí você até grava e faz, a pessoa depois ela volta naquilo. Você não precisa gastar o seu tempo com aquilo N vezes, fazer 10 contratações no ano, você tem que gastar 10 horas naquilo, em vez de gastar 1 hora naquilo e talvez mais meia hora para atualizar alguma parte que eventualmente tenha ficado caduca no processo. Né? E isso, multiplicado pela empresa inteira, termina sendo uma economia bastante grande. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença e pela audiência de vocês aqui hoje. Eu espero que tenha sido útil. Esse é um tema que o pessoal pergunta bastante quando a gente tem alguma conversa sobre trabalho remoto e etc. e tal. Então, um tema importante e útil. Deixa a gente saber o que você acha sobre isso. E nos sigam nos canais do Hanit, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. Principalmente no nosso blog, que tem muito conteúdo rico sobre isso, inclusive vários outros artigos sobre onboarding remoto e sobre trabalho remoto em geral, inclusive com a central do trabalho remoto. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.